que eu quero dizer é, se você está inseguro para fazer, faça. Se é aquilo que pulsa e te incomoda para que você busque, faça. Porque quando você sai da inércia, a coisa ganha tração. E a partir do momento que ganha tração, você investe cada vez mais energia. E aquilo vai girando num fluxo onde as coisas vão acontecendo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino e eu tô aqui do lado da minha host, Lari Lopes. Ei, gente, prazer enorme estar com você em mais um episódio. Nós estamos aqui com o Felipe Novaes e a gente tem muita história boa para contar. Felipe, ele é o fundador da Basca, que é uma das melhores lojas de Maceió de roupa. Só que eles entregam para o Brasil todo, a gente vai falar sobre essa história. E assim, o empreendedorismo mudou a vida do Fih e a gente conheceu ele, inclusive, num ambiente de empreendedorismo, né, Vini? Foi. E a gente está com um prazer enorme de receber você aqui, então muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada Seja bem-vindo, mesmo. meu amigo. Eu que agradeço. Aí o papo vai ser muito bacana e segura que lá vem pancada. É isso, amamos! Segura que lá vem pancada de empreendedorismo, histórias. Histórias que vendem, né? O que é que vende mais que histórias? Nada. Nada. Tudo que você vai comprar é a partir de uma história criada. Então, se história boa vende, uma história boa vai ser contada aqui. É isso aí, é a história bem vivida, né? Eu gosto de começar com umas perguntas bem assim, ó. Pá! O que fez o Felipe CLT se expor pro Felipe empreendedor? Porque quando a gente fala do CLT, a gente fala de um ambiente que você sabe que dia 5, dia 20 seu dinheiro tá na conta, benefícios, você tem uma certeza aqui. E esse aqui é um ambiente totalmente incerto. O que calhou em você, qual foi o teu insight que te expôs aí para a área do empreendedorismo? Ó, a verdade é o seguinte. Essa mudança de tirar o pé de uma canoa e colocar em outra, e no meu caso, tirar o pé das duas para deixar só em uma, de fato ela não foi fácil. A gente quer sempre buscar segurança. Exato. Mas quem disse que segurança existe, né? Flávio Augusto já falava, né? Ele, Estabilidade não exatamente. existe. Tanto é que o segmento de seguros, ele busca exatamente amenizar os riscos que as pessoas estão expostas. Mas eu tive a oportunidade de abrir um negócio com um amigo. Eu tinha muito desejo de ter o meu negócio próprio. Sempre fui apaixonado pelo segmento privado. Nunca passou na minha cabeça fazer um concurso ou algo do tipo. Então, daí eu já tinha uma predisposição a isso. Sendo que, quando a gente se posiciona e consegue galgar um espaço numa empresa relevante, aí eu já tinha tido passagens por Bradesco, Vivo e estava na Sodexo, a gente realmente sente aquele frio na barriga muito mais forte. Sim. Mas o pulsar de querer ter algo era muito maior. Inicialmente, eu consegui estar nos dois, sendo que a entrega não era a mesma. Exato. Você se dividir entre dois caminhos, você consegue fazer isso quando você tem uma estrutura de staff muito bem preparada ou conhecimento já percorrido, que vai ser muito mais fácil você aplicar o que você já sabe. Exato, que aí as pessoas só replicam ali, né? Exato. E ali eu tinha que partir para um início. Então, eu pensei, tem que chegar a hora, senão vou ficar nessa de escolher decidir quando. E a gente escutou tanto, né? Tem que escolher decidir. Tem que escolher Exatamente. decidir. E aí eu fui abrir a operação, ainda estando na Sodexo, e veio uma oportunidade de ir para um shopping. A loja até então era de rua. Esse passo de ir para um shopping já era muito mais robusto, muito mais... É um caminho mais... nos deixava muito mais expostos aos riscos que o empreendedorismo traz, mas também quanto maior o risco, maior o bônus. É isso. Exato. Assim também é no segmento financeiro. Quanto mais você bota o capital numa aplicação de maior risco, mais você tem de ser beneficiado e ter retorno naquilo ali. E a gente quando eu digo, no caso eu ali mesmo, tive a situação de abrir, a gente foi caminhando com os dois pés na canoa. Quando chegou essa oportunidade de ir para o shopping, a gente foi, abriu a loja e logo em seguida, 4 meses depois, veio a pandemia. Meu Até Deus. coçar um pouquinho a cabeça aqui, porque o medo foi... Mas são das dificuldades que as melhores oportunidades aparecem. Exato.
naquele momento, a gente tinha aberto no shopping do grupo Aliança Sonai, que hoje é Alus, e esse grupo tem operações pelo Brasil todo. E eles nos convidaram para ir para um outro shopping fora do nosso estado, para a Bahia. E naquele momento, eu disse, vou meter as caras, vou também. Nossa, pandemia. Na pandemia. Então, ter o passo inicial de sair da inércia. O que eu quero dizer é, se você está inseguro para fazer, faça. Se é aquilo que pulsa e te incomoda para que você busque, faça. Porque quando você sai da inércia, a coisa ganha tração. E a partir do momento que ganha tração, você investe cada vez mais energia. E aquilo vai girando num fluxo onde as coisas vão acontecendo. Então a gente foi para essa operação no Shopping da Bahia, abrimos. Não abrimos em tempo hábil como queríamos, porque veio segunda onda, terceira onda e aquela bagaceira toda. E assim, só um ponto, mas o que te fez? De repente, eu conheço muitos empresários que eles estavam em momentos de expansão e quando aconteceu a pandemia, todos eles seguraram, fecharam as portas, mandaram gente embora. O que na tua cabeça fez pensar que, cara, vou abrir uma próxima loja em algo que em meio a tanta incerteza, né? Tanta incerteza. É como eu falei naquele momento... Dentro dos grandes riscos, tem os verdadeiros tesouros. Coragem, né? Exato. E eu disse, eu não vou conseguir ter a possibilidade de aproveitar uma oportunidade de entrar numa negociação com o shopping de maneira tão favorável como foi agora, assim também de conseguir um ponto tão bom como eles estavam oferecendo para a gente. E então eu disse, cara... Se é para fazer, se a gente já está nesse turbilhão, vamos. Porque se tiver que morrer alguém aqui, não vai morrer, vai acabar o mercado. Eu não vou me apegar ao medo, não. O medo tem que vir como um balizador de análise. Ele não pode ser a bola de ferro que te ancora. Sim. Então... Isso é forte, hein? Ele não pode ser a bola de ferro que te ancora. Ele tem que ser o balizador. Medo serve apenas para balizar. Se você colocar medo como... o limitador, você não faz nada na vida. Então, o medo vem... Tenha o medo como seu aliado. É aquela famosa frase, né? Se tiver que ir, vai com medo mesmo, né? Porque você não vai conseguir tirar e se tornar o mais seguro possível de todas as decisões. Até porque se a gente soubesse a receita final, todo mundo estaria fazendo. Né? Exatamente. Então, a gente abriu essa segunda operação. Veio uma oportunidade de fazer um pool de negócios com um influenciador conhecido. A gente fez com ele, foi até desfilar no São Paulo Fashion Week. Ele atingia um público que falava com uma camada em relação ao ticket que a gente trabalha abaixo da camada de clientes que a gente realmente tem como nosso focal. Entretanto, naquele momento, foi outra decisão que eu tive também que trazer para a mesa, que são zonas de inflexões. Essas zonas de inflexões, elas dizem, daqui para cá, quando eu faço essa inflexão, eu vou seguir esse caminho ou esse. Então, naquele momento, eu disse, é interessante que a gente faça algo com ele. A minha ideia é que ele tivesse exatamente trazendo força, ele como empreendedor, né? Mas a vida dos influencers, dessas pessoas mais famosas, ela é muito corrida, então quem toca... a parte burocrática são outras pessoas. Sim. E nos bastidores não foi tão como a gente gostaria que fosse. E achamos melhor não dar continuidade. E aí a gente seguiu caminho só. Mas foi muito benéfico naquele momento porque trouxe uma visibilidade gigante para a gente. A branding foi estruturada ali. Exato. Deu uma visibilidade muito substancial. Então, a gente retomou a rédea de tudo sozinho mesmo, como já estava. Nessa situação, a gente abriu umas 2 lojas, uma em Niterói e outra em Maceió. Então, ficaram 4. Depois de um momento, essa de Niterói, a gente teve que fechar. Então, dentro dessa jornada, há muito sangue derramado também, que nem tudo é mar de rosas, nem tudo é bonito, mas toda dor traz um aprendizado. Napoleão Hill tem uma frase que tem no livro dele, Quem Pensa Enriquece, que traz: toda dor ou angústia que você passa, ela vai ter uma semente
similar ou maior de benefício. Caraca. A vida é assim. É. Né? Toda dor que a gente passa, ela traz um benefício. Esse benefício pode ser financeiro? Pode. Ele pode ser espiritual? Pode. Ele pode ser psicológico? Pode sim também. Ele pode estar lá na frente e você nem sequer colher esse benefício? Também. Vai depender de como você enxerga. É por isso que a gente tem que estar sempre de olhos e coração e alma aberta para o bom, né? Para a gente poder enxergar as oportunidades que estão ali naquela dor. Então, foi dessa forma que eu comecei a colher os frutos do agora cada vez mais. E eu quero dizer, essa colheita vem em relação a quê? Foram tempos turbulentos. Árduos, né? Todos que nos viam diziam, putz, tá milionário. Tá bem demais. Que bom que você pensa assim. Não preciso abrir a cortina para que você veja minhas dores. As minhas dores eu ajoelho no chão e converso com Deus e conto apenas a Ele. Amém. O meu íntimo, na hora da gente colocar tudo para fora, é apenas com Ele que a gente precisa colocar. E eu tinha a mania de colocar com todos os conhecidos. Era para buscar validação. Nossa. Isso é o maior característica de insegurança que existe. E descobrir o como moldar isso. Então, só recapitulando esse storytelling que a gente está trazendo, que foi, a coisa veio rolando, tiveram momentos que todos lá fora nos viam como a conquista do mundo, depois de desfilar no São Paulo Fashion Week, abrir mais 2 lojas. Porra, tá bem. Beleza. Pelos bastidores, o peito urrava de angústia com algumas coisas. Uma vez, a minha irmã me mandou uma música que ela tá chorando porque se você tem um Deus que gostar de você, nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. passando. O Spotify faz aquele review de como foi teu ano. Aquela música eu escutei 220 vezes. Olha. Caraca. Só eu sabia o quanto tava doendo tudo. E a música é exatamente do Não Chore, quem cuida de você não dorme. E aí comecei a ler, estudar, me aperfeiçoar. E até então era empreendedor. E eu vi que faltava um outro braço extremamente importante para negócio, que é você também ser empresário. A gente viu isso esse final de semana. Exato. Eu tinha já a leitura disso. A gente tem no mundo muito empreendedores e alguns empresários. A conjuntura de você ser um empreendedor empresário é o ideal. É o formato perfeito. Sim. Porque você traz o sonho e a energia que abastece e pulsa e joga a dopamina lá para cima com a racionalidade do que é possível. E eu sou um cara muito sonhador. E eu precisava desse pêndulo me puxando para um pouquinho mais de realidade. Então eu comecei a mergulhar e estudar. E aí foi quando eu descobri que a melhor coisa que eu poderia fazer é estudar sobre pessoas. E aí me apaixonei por estudar por neurociência, psicologia, comportamental, que você começa a compreender melhor a base interna e como funciona a nossa cabeça, como funciona o nosso eu. Quem nós somos, né? E até uma pergunta que eu queria te fazer. Como você consegue distinguir o Felipe antes desse autodesenvolvimento, desse autoconhecimento e depois nesse mercado empreendedor? Porque a verdade é que a gente tem que ter sangue frio para muita coisa diante das incertezas do que é o empreendedorismo, né, Vini? A gente passa muito isso no dia a dia. E eu fico pensando, eu até vi que você palestrou e foi convidado, inclusive, tem uma palestra incrível no YouTube. Eu queria te perguntar, quem é o Felipe de antes e depois desse encontro consigo mesmo? É um Felipe que... o de hoje tem muito da identidade de ontem, continua com a mesma identidade e os mesmos valores. Os valores não foram mutáveis. Eles continuam firmes, sólidos como antes. Sendo que
Você sabe quando você tem valores, é como se você tivesse assim, aquele carro importado na garagem que você nunca saiu para andar e não sabe como é gostoso escutar a potência do motor dele, escutar o ronco do motor dele. Sim. E o quanto confortável é andar. Então, tinham muitos desses valores que estavam apenas guardados e não vinham sendo postos em prática. E aí eu vi o quanto eu poderia utilizar isso também para cascatear e espelhar isso para o outro. E eu vi que, independente da idade, o quanto de imaturidade existia naquele Felipe. Imaturidade de pontos comportamentais, análise sobre determinadas visões de vida. E que são cruciais para você conseguir estar ali no game. Porque senão não tem como. Você lembra que você até deu uma palestra no início do ano falando sobre exatamente esse olhar interno e esse poder da gente se autoanalisar? Você lembra dessa palestra? Sim. E esse poder desse autodesenvolvimento no dia a dia, né, Vi? Exato. Até uma dúvida, antes de seguir nisso. Você ficou quanto tempo empreendendo e trabalhando como CLT? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Olha e o negócio não saiu do canto. Porque eu estava dando energia em pra 2 situações. Nem no CLT e nem no Exato. outro. Você não consegue se entregar em nenhuma das áreas, né? Teve a oportunidade de mudar de cidade para poder progredir na empresa que eu estava e eu anulei porque eu não queria largar lá. Então, cara, não dá... Teve alguma hora do basta, assim, tipo, na hora que você olhou e falou, cara, é hoje. Hoje eu vou tomar a decisão, assim. Qual foi essa... Teve alguma hora do basta, alguma decisão que você olhou e falou, o ponto de inflexão. Agora eu vou ter que tomar essa decisão. Eu vou ser bem sincero com você. Isso, na verdade, foi mais construído para acontecer do que eu chegar e dizer, eu vou sair. E aí, quando eu comecei a negar as promoções, eu já estava anulando esse polo aí. Quando veio a pandemia, teve corte. Então, na minha cabeça passava. Eu estava numa cidade longe da matriz, que é aqui em São Paulo. Você estava lá em Maceió? E a regional não era lá em Maceió. Eu custava ali financeiramente um pouquinho mais caro para a empresa do que outras pessoas. Entendi. E aí eu disse, tá prestes a vir. E eu vou ter que estar muito tranquilo. Então, não foi uma decisão efetivamente, até porque, de certa forma, o fato de uma rescisão vindo do lado deles me ajudava como era fluxo de caixa para a tua empresa, com certeza. Exato. Mas, na minha cabeça, o tempo todinho fazia, e se eu for desligado amanhã? Vinha uma sensação de alívio. Então, essa era a resposta. Sim. Se não houvesse nenhuma conjuntura que trouxesse a calhar naquele cenário onde eles iriam se posicionar, e até a hora que eu estava desenhando para chegar a isso. Mas também eu digo, naquele momento eu estava imaturo, porque se fosse hoje eu já teria dito, sai muito antes, porque o negócio já estaria em outro patamar muito antes. Porque pensando agora, hoje a Básica tem o quê? 6 anos de vida? Vão ser 8, vamos fazer 8 anos agora no final do ano. E no shopping vamos fazer 5. Então, primeiro shopping que a gente foi. Então, desses 8 anos, há 5 anos você está empreendendo full time, certo? Full time. Então, imagina, assim, 5 anos... Com 2 de pandemia, né? Então, que exatamente essa conta eu estava pensando, assim, se em 8 anos de empresa, 5 anos full time, pensando que 2 deles foram a maior crise da nossa história, do que a gente conhece de vida. Olha onde você fez a Básica chegar em 3 anos full, né? Porque... Tirando a pandemia, o que você fez? E olha onde a marca chegou. E aí, até uma curiosidade, né, Vini? Falar como é que conheci a empresa, né? Muito louco isso, porque eu lembro que nós casamos em São Miguel dos Milagres, e já até contei essa história, mas Rapaz, muito o cara bom. tá chique, viu? Olha. Foi um milagre, nossa. Foi um milagre Esse casar em casamento foi um Milagres. milagre. Ali Foi um naquela milagre, igrejinha, né? literalmente. Coisa mais linda. E aí, conclusão, nós fomos casar e tudo mais, só que eu não tinha um sapato. E aí Na eu falei, verdade, vou só volta um comprar- pouquinho antes. Milagres é quase 2 horas de Maceió, 1h40. Então, antes da gente ir efetivamente Nós pro ficamos 4 casamento, dias em Maceió. todos os convidados ficou hospedado em Maceió. E o Vini deixou pra comprar o sapato na semana do aniversário, Fui do cortar casamento. o cabelo lá. Nossa, também foi uma furada o cabelo que eu cortei lá. O cara não era bom, não. Mas aí... Ainda bem que não foi a mesma coisa com a loja que você Aí, ó, comprou. verdade.
Nossa, e eu lembro, e tu vê como é que é a importância da construção da marca, porque eu rodei o shopping todo lá, e aí eu entrei na loja, e a loja era muito bonita, ela já chamava muita atenção, porque lembrava muito o Rio de Janeiro, era uma loja muito praiana. E eu falei, nossa, que loja linda. Aí eu fui, calcei lá o sapato, e eu falei, nossa, esse sapato vai combinar muito com o meu... Porque tinha que ser um sapato mais... Porque era na areia e tudo mais. Eu falei, nossa... E eu rodei, saí da loja, não comprei de primeira. Fui em várias outras e no final eu comprei ali. E eu lembro que a marca ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, que marca legal. Eu vou procurar no Rio de Janeiro. Você chegou no hotel me falando da marca. Cheguei falando. E o preço foi pela qualidade do material. Pelo foi um preço produto, muito bom. E beleza, vida passou e tal. E agora vai fazer 3 anos que a gente tá casado. E eu tava no evento agora. E eu olho. E eu lembro que eu fiquei olhando e falei, gente, eu conheço essa marca de algum lugar. Porque o Felipe tava com uma sacola. Com a sacola da e aí marca. o Vini olhava pra mim e falava assim, nossa, eu conheço essa marca de algum lugar. Eu falei, ah, legal. Em nenhum momento passou na nossa cabeça que 3 anos antes a gente tava lá na loja. Aí eu sentei na poltrona, puxei assunto com ele e ele falou, eu sou de Maceió. Aí na hora veio, eu falei, putz, é de lá. E eu nem imaginava, pra mim ele tinha comprado e tava ali segurando, e aí era o dono da marca. O sapato tem 3 anos e parece novo, é bizarro pensar na muito qualidade de vocês, né? Isso é muito da consolidação de quem vocês são. A gente preza exatamente por isso. Por mais que a gente precise ter margem dentro do negócio, a gente tem que entender na jornada que a gente está percorrendo o que é que a gente quer ser. Porque se a gente quer chegar a se posicionar em determinado ponto lá na frente, e esse caminho precisa ter um passo a passo, que nesse momento eu vou perder um pouquinho de imagem, mas eu vou construir carteira, vou construir valor, e daqui a pouco, quando eu entrego um pouco mais de valor dentro daquele produto, eu não sou penalizado pelo não do cliente. Quando o meu concorrente baixa o preço, eu não preciso estar preocupado em estar baixando, porque eu estou construindo valor. Então, foi essa jornada que a gente foi percorrendo aos poucos, de modo cadenciado. Não é fácil, porque o varejo é muito traiçoeiro, é muito agressivo. Você pode quebrar crescendo, quebrar pelo caixa. É o que mais acontece no varejo. Caraca. Mas eu tinha um caminho muito bem traçado. Eu disse, para você ter ideia, quando a gente criou a marca, quando eu fiz um ensaio, eu não queria que a marca fosse taxada que era de Maceió. Pelos próprios alagoanos e maceienses. Eu queria que ela chegasse a ganhar valor, que as pessoas ficassem na cabeça com a dúvida de onde é, enxergassem o valor da marca, mas não necessariamente a raiz dela, de onde surgiu, e daí, depois de um certo momento, a gente chegasse e disse, não, somos daqui. Agora eu te dou orgulho que eu sou daqui, beleza, porque se eu dissesse antes, de repente você ia me desdenhar, né? Inclusive, nos nossos leitos familiares são assim também. Muitas vezes você tem uma competência, conhece de algo, é bom em fazer uma análise de seguro, é um advogado bacana, é um contador puta competente, mas as pessoas que estão no teu ciclo íntimo... podam, né? Elas não acreditam que você é aquilo tudo, porque acostumaram a ver aquela pessoa desde cedo e que tinha um comportamento, de repente, não condizente com o momento que você está hoje, mas ele ficou ancorado lá no passado. Verdade. Nossa, é muito isso. E aí, quando você pega... Isso acontece pra caramba, né? E aí, quando você pega e você cria esse valor, estoura a bolha que as pessoas de fora te admiram, aí os de dentro faz. Eu sempre acreditei nele. Exatamente. Isso acontece muito também com pessoas que estão como jogadores de futebol, cantores. Aí, o cara tocava num barzinho. Nunca foi ver, né? Imagina a tua filha chegando, dizendo que tá namorando com um cara que toca violão no barzinho ao lado da tua casa. Você vai dizer, puta merda. Não é o cara que eu sei pra você. Investi, estudou, fez isso, aquilo. Gastei dinheiro. Vai ficar bem decepcionado, né? Aí chega 6 meses depois, ela faz, pai, ele explodiu uma música tal. E aí esse cara se transforma num cantor como Gustavo Lima. Gustavo Lima. Pô, minha filha
Já, de repente não tá lá mais, mas namorou com Gustavo Lima. É foda, velho. A vida é injusta. E outra, não queira achar que a vida vai ser justa, que ela não vai ser. A vida não vai ser. A gente tem que buscar ser justo. A gente tem que buscar ser grato. Mas a vida não é e nunca vai ser. É verdade. Então, só para retornar, que eu me perdi no que eu tava falando. Vai, volta lá. Mas isso faz todo sentido. Sabe do quê? Desse olhar de autodesenvolvimento. A gente volta, tudo nos volta para esse lugar de quando nós sabemos quem nós somos, nós damos passo. Porque olha o que você contou até agora. Você falou assim, olha, eu quero que a Basca seja conhecida nacionalmente, internacionalmente, e agora, sim, quando nós estamos grandes, você vai saber, a gente saiu daqui de Maceió. E tudo isso que eu construí é porque eu sempre fui. Então, mesmo quando a Basca era daquele tamanho, que não era na loja de shopping, ou de quem ela é hoje, com certeza vai ser muito mais em anos-luz. Em nome de Jesus, declaramos aí sobre a marca de vocês. Tomo posse dessa graça. É isso. E tudo isso que você construiu, mas é porque você sabia quem você era e aonde você estava. E esse poder de autoconhecimento é muito bizarro, e né? E até um ponto legal, eu ouvi lá no treinamento, eles falaram uma coisa que eu achei muito reflexivo. Ele falou assim, você entra numa Renner e às vezes você confunde com uma Riachuelo ou com uma C&A. Mas você nunca vai entrar numa Zara e vai confundir com uma Renner. Exato. E aí você tem vê identidade. a identidade da marca. E eu percebi isso. Imagina, uma loja que eu fui, cara, numa viagem. Se eu parar pra pensar, eu já comprei roupas em outras viagens e obviamente, se a marca for conhecida, mas algumas marcas que não eram conhecidas e eu não ficou na minha cabeça. O poder da branding. Mas toda a construção da sua marca, de quão bonito ela é, isso ficou na cabeça. E depois de 3 anos eu ainda pude lembrar disso, né? Muito fácil. E você comprou uma vez. Comprei uma vez. E aí, de onde veio esse nome? Basca é um balneário que tem na Croácia. É uma ilha que tem na Croácia, chamada Kareka, e tem Basca, é um balneário lá. E a gente, quando estava fazendo as pesquisas, a gente fez vários levantamentos de vários nomes, alguns que foram escolhidos até não podiam mais porque já estavam registrados no INPI. E aí, quando bateu aquele nome Basca, eu disse, porra, tá pronto. É ele. Quando a gente encontrou, e dito e feito, todo mundo fala, pô, que marca impactante, que nome impactante. Porque isso é engraçado, né? Não, e o engraçado do Basca é porque ele se basta. Você fala Basca. Ele é o começo, meio e fim, ele se basta, ele se fala ali naquele momento, né? O layout de loja remete muito a uns vilarejos europeus. A sacola é azul, né? Com aquela linguagem resort, aquela linguagem balneário. Ou seja, a gente está num país que tem 17 mil quilômetros de litoral, 17 estados que são banhados pelo mar, 7 mil quilômetros de litoral. Então, somos um país tropical, um país balneário e o modo de se vestir cada vez está mais casual. Cabe você trazer o linho para o dia a dia, cabe você trazer a camisa básica para o dia a dia, integra com a calça de alfaiataria, você consegue conjugar um look ali muito mais despojado. Os homens estão se preocupando mais com a aparência pessoal, como se apresentar. Moda é expressividade, moda mexe com a psicologia. Se eu estivesse aqui com um sapato que eu não gostasse, com uma calça que eu não gostasse, ninguém tá vendo, mas eu estaria inseguro de falar com vocês. É verdade. Eu confesso a você, quando eu coloco uma roupa que eu me sinto bem, eu me torno de fato um super-homem. É verdade. Muito e bom. Não tenho assim medo de nada. Vou para bater papo, trocar ideia, pode ser com um alto executivo, com um baixo executivo, seja qual for. Agora há pouco eu estava com um dos maiores empresários do Brasil, estava aqui em São Paulo, a gente teve uma reunião com ele e com o filho dele. Estávamos falando de outros negócios, surgiu uma oportunidade e eu tava lá, velho, dei um presente da Basca para ele e, assim, medo zero, ao contrário, tava ali de peito aberto, dizendo, a gente tá aqui, lógico, você tem muita coisa para me ensinar, mas aqui no respeito, né? Sim. Porque eu tava me sentindo bem vestido, tava me sentindo bem apresentado. Cheio de si, né? No sentido Exato. de seguro. Olha essa blusa, gente. O Representa look inteiro dele é da Basca. E quando ele chegou, a primeira coisa que eu falei pra ele, caramba, Não, a calça, que roupa linda. Eu falei, nossa, é da Basca? Ele, ó o look, todo completo. Eu falei, aí sim. E esse poder. Engraçado, a gente tem um conhecido, ele é muito amigo de amigos nossos, que é o Gustavo Balbi. Hoje ele é um dos maiores Sabe quem é? influencers. Balbi do Rio. Balbi, quando eu conheci, o Balbi não conheci pessoalmente.
Foi Cara, quando eu a pensei gente, muito nele. quando a gente abriu a loja de Niterói, a gente tava vendo algumas pessoas para ver se fazia Algum match pra publicidade. parceria de enviados e o cara não recebe Aham. nada não, viu, gente? Eu acho o maior desrespeito com pessoas que, de fato, chegaram e galgaram o seu espaço. Você tá mandando recebidos para o cara Postar. E aí, na época ele custava, para o que ele está custando hoje, desse tamanho. Né? Acho que ele tinha 15 mil seguidores há 2 anos, dois Ele anos tá atrás. gigante O cara hoje, né? explodiu. É. Explodiu. Já tá com 700 mil seguidores. Não, e é muito louco, né? Porque o Bob ele é muito amigo de vários amigos nossos, então a gente tá sempre junto em festa de aniversário, enfim. E aí uma super amiga minha, Amanda, é empresária dele, que eu tô contando isso. A gente começou a ver esse poder que ele se chama de Balbi Curso. O poder da autoimagem. Basicamente, se você não conhece o Balbi, quero te indicar, vai lá no Instagram dele. Ele faz assim, ele pega lá no calçadão de Madureira. Fantástico. Um cara, Isso assim, é muito aleatório. legal. Mas Isso um é cara muito- que é inimigo da moda. É o cara que é preso pela lei da Maria da Moda. O cara tá com shorts listrado, com blusa de bolinha, uma coisa assim, loucura. E ele entra numa loja de departamento, uma loja que não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de olhar, de você se enxergar. E entra numa loja e ele restaura o casamento do cara, né? Porque, meu, sai um menino e volta um homem, assim, um cara que é muito do que você falou, cheio de si, eu tô pronto pra qualquer um. E esse é o poder do homem, se a gente olhar pensando assim, meu, um homem seguro de si, ele conquista o E a mundo. roupa, ela comunica o que você quer, né? Exato, Não tem jeito. exato. O jeito que você se veste vai comunicar Vai passar uma mensagem. Não Tudo é existe, comunicação. não Tudo é existe comunicação. segunda chance para uma boa primeira impressão, para causar uma boa primeira impressão. Então, assim, a importância de você estar bem vestido é o que você quer comunicar, né? Exato. Enquanto vocês estavam falando, vendo a minha cabeça, ela fica borbulhando aqui. E o que acontece? Você tinha me perguntado sobre o ponto de virada, o que levou, só rebobinando um pouquinho essa história, porque vem isso e falando de autoconhecimento. Um dos pontos que eu disse que eu busquei foi ver de psicologia, neurociência para treinar meu time. E aí, quando eu fui mergulhando nisso, as coisas vão se explicando. Porque quem já ouviu falar da pirâmide de Maslow, a gente sabe, tem uma escala que é fisiológica, segurança, né? E as pessoas elas têm medo de mudança exatamente porque todo mundo tem esse comportamento comum. Então, o que acontece? Imaginemos que você está aqui com uma fome absurda e, assim, teu filho morrendo de fome, fome desesperada. Você precisa atravessar uma faixa que tem 2 leões. A fome, quando ela chega a um patamar absurdo, você não vai ter medo da morte. Porque é uma necessidade fisiológica. Então você vai enfrentar essa savana cheia de risco para poder se manter vivo. Você vai dizer, mas que contrassenso é esse? Você vai botar a sua integridade física ou sua vida em risco para se manter vivo? Chega a esse limite. Sim. Não teve até aquele caso virou filme do rapaz que ficou com a mão presa e arrancou o braço? Né? Então, essa é a primeira faixa de segurança. A primeira faixa, que é a fisiológica. Quando vem para a segunda faixa, que é a de segurança, aí você já começa a analisar um pouco mais. Então, você só vai dar aquele próximo passo quando você se sentir seguro. Você já alimentou a primeira faixa, que são das necessidades fisiológicas, e você vai para a segunda faixa, que é a de segurança. Então, a gente, quando está numa empresa e surge o risco de a sua leitura, se você vai tomar aquele passo, ele significa um risco, a gente não tem a coragem de dar aquele impulso para poder passar para essa nova faixa, porque a última faixa é o propósito dentro dessa pirâmide. É a autorrealização. E se a gente for ver, as pessoas que são extraordinárias, elas só conseguiram ser extraordinárias porque elas desceram a última camada da pirâmide para um patamar mais abaixo. Se a gente trouxer aqui, Jesus Cristo estava preocupado se tinha fome, se tinha risco sobre a mensagem que ele ia passar, se ele ia ganhar dinheiro, segurança, nada disso. Estava preocupado se ia ser bem aceito pelos
as autoridades da época. Não, ele tinha uma missão, ele tinha uma mensagem a levar a qualquer custo. Isso. Pá, foco. Martin Luther King também. Exatamente A mesma isso. coisa. Exatamente Inclusive morreu pela causa, né? isso. Morreu pela causa. A gente pega o Gandhi, fez greve de fome, colocou a integridade dele em risco em prol de uma causa. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Aí, diz, Vini, Lari, vamos então entrar aqui num patamar em realidades empresariais. Que a gente está falando de pessoas que são extraordinárias, que uma causa é muito afora do eixo. A gente tem hoje o cara mais rico do mundo, ele funciona exatamente dessa maneira. É verdade. Elon Musk, ele chutou o balde, literalmente. Ele criou a PayPal, ganhou muita grana com aquilo ali. Depois surgiu a oportunidade, ele já tinha vendido de criar a Tesla e a SpaceX. Ele, no último lançamento, ele literalmente botou todos os recursos que ele tinha naquele lançamento. Ele já podia estar muito tranquilo, estou com dinheiro, não. Em prol da causa que ele tinha, ele botou todo o financeiro dele em risco. Chegou a ficar endividado para ter que pedir dinheiro a outras pessoas. E aí hoje está o resultado. Então, não é fácil tomar essas decisões, a gente trazer a causa lá para baixo, para poder conseguir atingir altos objetivos, mas é a única maneira da gente tem de construir, que a gente tem de construir coisas extraordinárias. A palavra extraordinária é pensar exatamente, é extraordinário, é muito além daquilo que é normal, daquilo que é comum. Daquilo que é ordem. Exato, daquilo que é a ordem. ordem natural, vamos dizer E aí assim. você olha assim, jamais menosprezando pessoas que herdam, que fazem parte de impérios herdeiros, inclusive... Eu ainda acredito que isso tudo seja uma brincadeira e aí minha família milionária vai aparecer. Brincadeira da parte. Mas o poder daquela pessoa que escolhe se expor e romper e entrar nesse novo nível empresarial é muito loucura, né? A gente pensa que nesse ambiente de mentorias, que foi até o ambiente que a gente se colocou. Poxa, se você faz conta matemática de valores de mentoria, se você faz conta matemática de, eu vou fazer, eu não vou, você não vai chegar nesses lugares. Mas é exatamente para ver o extraordinário, a gente tem que se expor, tem que dar aquela pontadinha ali por trás e querer viver isso, né? É verdade, tem que se expor ao risco, não tem como. Não tem como. Então, é exatamente aquela situação lá atrás, ficava esse receio, né? E à medida que a gente foi caminhando, a gente vai dizer, cara, eu tenho que me arriscar, eu tenho que fazer isso. E o autoconhecimento veio trazendo essas informações. Você nunca vai se autoconhecer por completo, porque a gente é mutante, constantemente a gente está em mudança, né? A gente está ali aderindo novos conhecimentos, novas informações, novas metodologias, novas formas de se comportar. Entretanto, a gente mantendo a nossa identidade íntegra, e é lá que a gente tem que mergulhar para poder entender. O que é que eu tenho que entender? A minha identidade. A partir do momento que eu entendo a minha identidade, aí sim fica muito mais fácil, porque é dali para fora. Se eu quiser conhecer o superficial, eu vou estar muito, o nome já disse, superficial, e não vou ter como agir de modo seguro com as decisões que eu devo tomar. Então, o segredo é mergulha para entender quais são os pontos da tua identidade. E é daí, a partir do momento que você dá aquele mergulho, vai lá, deep mesmo, que você consegue partir de dentro para fora e começar esse processo de mudança em várias outras camadas dessa cebola que você vai descascando. Eu tava pensando até na questão do Balbi, né, que a gente tocou no nome dele, mas também é a mesma coisa. É um menino que na época trabalhava na Gucci, já teve mês de ganhar 20 mil reais, ele já falou isso no Instagram dele, e aí ainda assim ele tomasse a decisão de, cara, eu vou largar tudo para poder empreender na internet, que é uma terra, assim, querendo ou não, é muito mais... Porque quando você tem uma loja, obviamente no digital, a questão da margem de lucro ela acaba sendo muito maior. Isso. Mas a loja ela traz uma coisa tangível, ela traz uma coisa física, ela traz equity.
E o digital acaba sendo um pouco solto. Se você não tiver a cabeça de empresário no digital, você só vai ser mais um digital influencer que fica vendendo a sua hora por propaganda. E esse mesmo Balbi, que hoje é gigante como a gente vê, era o cara que trabalhava na Melissa por um salário mínimo, que pegava ônibus, que tinha uma vida totalmente normal. Na verdade, muito menos que o normal, né? Assim, viveu de uma realidade simples e hoje levou a mãe para cumprir o sonho na Europa, enfim, Paris, tá indo na Milão Fashion Week e todas as questões da moda, né? Então é muito forte isso. Então é essa questão da decisão, né? De você olhar e falar, cara, eu decido ir para esse rumo. E aí você pode... Eu fico pensando, imagina se ele tivesse decidido permanecer na Gucci. A vida dele é a mesma, às vezes... E alguém seria o Balbi. E alguém seria. Exato. E é muito louco isso, a gente aprendeu isso no método CIS, né? Chega de historinha. Chega da historinha, daquela coisa. Ai, não, mas é porque você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu passei. Meu, a verdade é... Não chega, não. Tipo assim, né? O Paulo Vieira fala assim, pega a tua barriga. Aí você pega a sua barriga, você aperta e fala... Tá vendo essa barriga? É a barriga que você merece. Você construiu ela. Exato. A conta que você tem bancária, você construiu ela. A empresa que você tem, você construiu ela. Tudo é o que você merece. E é esse poder dessa identidade. Você sabe quem você é? O Vini fala essa frase, eu sou responsável. Eu sempre pensei nisso, cara. Eu não sou responsável por onde eu nasci, mas eu vou ser responsável por onde eu vou morrer. E eu jamais vou morrer no mesmo lugar que eu cresci, né? Que era uma realidade bem simples. Perfeito. Eu sempre falei isso. E é esse poder que você tanto fala, né, Fih? De autodesenvolvimento, de conhecimento interno e saber. Que é algo que você tem construído na tua marca como um todo. E a gente está falando aqui de autoconhecimento, de acessar essas camadas mais internas, de entender a identidade. Porque o que acontece? A gente, como líder do nosso negócio, se a gente não conseguir se conhecer, como que a gente vai pilotar essa nave? E que nave, né? Como é que a gente vai querer que os tripulantes que estão ali nos apoiando nessa navegação, eles possam estar alinhados e seguir o direcionamento que você vai aplicar se você não se conhece? Como é que você vai conhecer a dor do teu colaborador? Como é que você vai conhecer a essência do teu colaborador? O que ele pode entregar para você? O que ele pode fazer para você, não necessariamente para você, mas para o teu negócio, para ele acessar o sonho dele também. Porque o colaborador tem que entender que ele está ali, não é por acaso, é para realizar o sonho dele. E você dá a oportunidade dentro da plataforma de negócio que você tem, que ele caminhe para acessar o sonho dele. Sendo que ali tem regras, ali tem procedimentos. Então, se as pessoas começarem a enxergar o cara que está na visão do colaborador, que ali, se for temporário ou não, é legítimo que ele escolha, mas que ele tem que dar o melhor para poder acessar o sonho dele. E você tem que deixar algo pronto para que ele caminhe no melhor terreno, para que ele, através da busca de acessar o sonho dele, te ajude a você a construir o teu sonho mais forte ainda. Isso é o caminho ideal. Sendo que a gente só tem capacidade de organizar esse mapa se nós tivermos com o nosso conhecimento aprofundado. Exato. Porque senão eu vou estar sendo piloto de doido. Estou dizendo, brincando, vai para lá para um canto. Tem que até ter cuidado, tem que até ter cuidado quando você fala piloto de doido, alguma coisa assim. Estou dizendo de quem está... Não, e aí a linguajar muito do Nordeste, né? Você pensa assim, se você estiver indo para qualquer lugar serve, qualquer lugar basta. E não tem condição. É muito forte você pensar, né? Quanto a empresa é uma plataforma para as pessoas chegarem onde elas querem chegar. E, na verdade, elas só chegarão se elas quiserem. Por quê? Senão, elas vão continuar naquela mesma vida. Aqui, internamente, a gente incentiva muito sobre isso. Quais são os seus sonhos? Eu fiz, o ano passado, uma pergunta para uma pessoa do meu ecossistema que trabalhava para a gente. Falei, qual é o seu sonho? Ela me disse, sabe que eu não tenho? Eu falei, não... Bora agora começar a pensar. Você tem que saber para onde você está indo. Então... Pode falar um palavrão? Pode. Desculpa, uma pessoa dessa fudeu. Porque, meu irmão, se você não sabe qual é o seu sonho, você não tem... Já morreu. Você não tem o mínimo de energia para se movimentar para direção nenhuma. É isso. Então, se você não tem energia para se movimentar pelo seu, muito menos pelo de vocês. É isso. Não tem e essa pessoa, ela nem era daqui. Basicamente, ela veio até do Nordeste. Foi uma oportunidade. Veio que nós demos em uma outra situação. Veio do Maranhão. E aí, era nítido que ela, tipo assim, não tinha vida. No olhar dela, não tinha vida. E aí, não deu outra. Por ela não ter sonho, sabe o que ela fez? Ela falou, eu quero ficar na rede. E voltou pro Maranhão. Voltou, porque ela disse que como ela já tinha um auxílio... o auxílio do governo.
Ela não precisava trabalhar. 23 anos de idade. 28. 28 anos de idade, voltou pra lá. Pra E eu ficar falei, morando na como é rede. isso, né? Como que você só Você tem tá 28 doido, irmão. anos e... Diante disso, eu vou deixar uma mensagem aqui. O negócio não tá acabando agora, vai até que horas? Você vai deixar- Nada, a gente já... Ó. Olha a mensagem, olha pra lá. Se você tem colaboradores que não têm sonhos, a verdade é o seguinte: eles vão te levar pro pesadelo. Então, busque extrair o sonho de cada colaborador seu, porque aquele sonho é mais um fragmento para a construção do seu sonho. E você é uma mola propulsora para o atingimento do sonho dele. Então, não deixe que o pesadelo entre na sua empresa. Se é para ter algo que tem que ter, é sonho e sonho grande. Caraca. Se é já para tô dar porrada, a anotando. gente dá. Meu Deus do céu. Essa aqui já vou anotar já. Se o seu colaborador não sonha, ele te levará para o pesadelo. Isso é muito Mas é isso, forte. cara. São, Nossa. assim, eu costumo dizer que os detalhes, as pequenas coisas, são fragmentos que constroem coisas extraordinárias e grandes. Aquela situação da história da fruta baixa que o Davi estava até falando esse final de semana. Então, quais as frutinhas baixas que eu posso agregar, né? O que é que eu posso trazer do simples, fazer do simples... Agora, é fazer o simples minuto a minuto, para que o empilhamento desse simples, ele te leve à Ao altura. extraordinário. Então, assim, a gente tem que adotar posturas e comportamentos que tem até no livro o Hábitos Atômicos, né? Sim. Que possam ser empilhados e te levem a ter estatura para você conseguir pegar essa fruta que está mais alta. Irado. E aí, no próprio livro ele fala, o de dentro é identidade. Identidade você não muda ela de dentro para fora, você pode alterar ela de fora para dentro. É verdade. Se você mergulhar na identidade da pessoa e quiser alterar a identidade dela, você não consegue. Não, é quem ela é, né? Agora você consegue modular essa identidade a partir dos comportamentos externos. Então, a faixa principal que a gente tem que se preocupar com ou nós, ou os nossos colaboradores, a nossa empresa, ou todo que a gente tem que observar, depois da identidade, aqui vem um comportamento e aqui vem um resultado. Então, eu tenho que estar constantemente nesse eixo do comportamento, porque ele vai me trazer o resultado e ele vai moldar a minha identidade. Então, esse processo de conhecimento, a gente, de fato, tem que trazer diversas referências, artifícios que possam nos deixar cada vez mais claros quem somos nós, não quem somos nós, qual é a nossa identidade principal, onde é que eu posso melhorar ela. Aí você pergunta, Felipe, a gente até trocando ideia, você diz, sim, mas tu acha começar por que tipo de livro? É um livro de neurociência, não sei o quê. Eu digo, empilha conhecimentos sobre comportamentos e pode ser um livro sobre hábito, podcast sobre neurociência, uma reportagem, um vídeo no YouTube que traga isso aí, que ele vai empilhando, e aos poucos as coisas vão se encaixando, você vai vendo a organização desse conhecimento se empilhar. Mas tem um que ele não pode deixar de ter nesse repertório. Existe um livro que ele não pode deixar de estar no processo de autoconhecimento. A Bíblia. Com certeza. Bíblia é o manual do homem. Exato. Não existe nenhum livro na face da terra, ou existirá, que lhe dê um norte como a Bíblia dá. Seja você cristão ou apenas um curioso. Se você quer saber sobre finanças, tem exemplos. Se você quer saber sobre família, tem exemplos. Se você quer saber sobre perdão, tem exemplos. Se você quer saber sobre construir, semear, tem exemplos. E quem foi o maior empreendedor do mundo? Foi exatamente o carinha que construiu esse livro, né? Irado. Então, esse aí é o primordial para você começar a se entender.
Gente, muito forte, né? E até Muito eu tava forte. lendo um livro que ele fala muito isso, que até puxando um pouco o que você falou. O pensamento, ele gera um sentimento, que ele gera uma ação e ele gera um resultado. Então, por isso que é muito importante de onde você absorve os seus pensamentos, né? O que te alimenta? Então, se você está ao lado de pessoas que estão te alimentando de forma positiva, então você vai começar a gerar pensamentos positivos, o pensamento gera um sentimento, esse sentimento vai ser algo bom. E aí, o sentimento gera uma ação. Essa ação vai ser algo bom. E o resultado também vai ser. É a mesma coisa, se você se alimenta da Bíblia, se você se alimenta de fato diretamente da fonte, não tem como. A sua mentalidade vai ser baseada em cima disso, e aí automaticamente você vai soltar isso para as pessoas, né? Então é muito importante você se preocupar com quem você anda, as pessoas que de fato estão te alimentando, para que você possa pensar melhor, para que você possa sentir melhor, para que as suas ações sejam boas e automaticamente seus resultados serão bons. Tem jeito, né? Isso é exatamente uma parte da palestra, a palestra sobre comportamento que eu tenho dado, fala exatamente sobre a modelagem no ambiente que a gente vive. As pessoas hoje, elas são... Porque quer saber de uma coisa? Você acha que você decidiu fazer esse podcast aqui, foi no dia que você decidiu? Não. Veio a vontade de fazer um podcast. Acordei e foi. Óbvio que não. Exato. Isso veio sendo construído do Vini, que lá de trás, que trabalhou no mercado privado, criou a empresa dele própria, acredita que esse é o caminho. Isso vai sendo dado inputs dentro do teu modo de pensar e modo de agir, que faz com que você tome as decisões agora. Até eu escutando uma vez dois caras falando em um podcast mesmo, dizendo... Será que a gente tem esse livre-arbítrio mesmo? Porque a gente escolhe o agora baseado no passado, de tantas as coisas que a gente veio empilhando de informação, né? Mas é isso, a gente tem sim esse livre, entretanto ele vai afunilando para caminhos que são ou favoráveis ou desfavoráveis em relação a onde a gente quer chegar. Porque se você está lá, vendo na rede social, notícia que não presta, fofoca de... blogueiro ABC, canal de policial no final de tarde. Amigo, você está se alimentando de quê? Se não da desesperança. Tragédia, E desesperança. só tá isso, né? Não tem jeito. Cara, eu lembro que teve uma pessoa que eu conheci, que era uma pessoa muito boa, mas ela só assistia Cidade Alerta, ela só assistia... Cara, pensa em coisa ruim, essa mulher assistia. E sempre o ônibus que ela tava era assaltado. O celular dela era furtado. Cara, sei lá, o celular dela foi furtado 3 vezes em um mês. E aí eu pensava, meu Deus... E aí era louco, porque entra exatamente nessa linha. Cada vez mais aquilo que acontecia era uma crença que era instalado de, tá vendo? É perigoso. E aí aquilo ali ia só se retroalimentando. E você vê que pessoas... Tipo, eu, desde novo, graças a Deus, eu lembro que eu só assistia novela por causa dos meus avós, mas eu nunca gostei de repórter, eu sempre reportagem, achava sensacionalista. E, cara, eu morei no Rio de Janeiro 21 anos da minha vida e fui assaltado uma vez. E isso pra quem mora no Rio, né? Mas numa área não tão boa. Então, assim, é muito isso, porque eu nunca me alimentei daquilo na minha cabeça. Cara, era normal. E tinha gente que só ficava se alimentando daquilo e aí só acontecia cada vez mais problemas com ela, né? Vini, sabe o que é? Toca aqui na tua mão. Você tá sentindo, não tá? Você sabia que isso aí é energia acumulada? Porque se você mergulha no ponto mais profundo de uma célula, que vai neutro, não sou químico aqui, como é o... É próton? Plâncton, Esqueci o... Eu sei qual é. E eu não faço ideia. É oco. Plâncton. Elétron, é oco, não tem massa. Não tem massa. Então a gente é um acúmulo de energia. O que a gente vê a massa que a gente toca aqui é acúmulo de energia. Então se você se alimenta desse tipo de energia, automaticamente você vai estar exalando uma má energia e vai estar também sendo magnético para aquilo que não presta. Atraindo aquilo, né? E eu vi uma reportagem, parênteses, não sei se é verdade, precisa até pesquisar mais profundamente. Pelo que eu vi depois, eu vi outras coisas que validavam isso. Mas um corpo, depois do falecimento, ele pesa menos. Que a alma tem peso. Caraca, que louco isso.
ela tem um certo peso ali, porque tem uma energia deixando a coisa fluida. Então, assim, não sou especialista em espiritualidade, né? Mas a gente está aqui para viver e dizer, exato, né? A espiritualidade que eu vivo é a cristã de Jesus, é o meu todo, mas tem toda conexão isso. Isso tem tudo a ver, né? Então, quer parar para... Não, pode deixar. Ele só vai desligar. Então, o que ocorre? A gente tem energia pura e se a gente abre a porta para energias não favoráveis adentrarem o nosso ambiente, irmão, vai mudar. O resultado não vai ser muito legal. Então você vê, né? A gente conversando aqui, começa a falar de como foi a história de empreendedor, chega a falar de comportamento e tal, porque eu acho que é isso. O segredo está em a gente buscar entender como é que a gente funciona, onde estão nossas vulnerabilidades, onde estão nossas fortalezas, para a gente, dentro dessas fortalezas, a gente levantar ainda mais esse muro de força e dentro das nossas vulnerabilidades a gente poder dar um jeito de tapar aquilo ali, ou no mínimo saber lidar. Entender, dizendo, nisso aqui eu sei que eu não tenho tanta potência, sou falho, vou buscar melhorar. Entretanto, a principal coisa que a gente precisa e tem que ter é a consciência sobre. É isso. E a pergunta que não quer calar, a Basca vem para São Paulo ou não vem? Com certeza, né? O processo vai exatamente nesse caminho da gente se organizar mais. A gente tem possibilidade de acelerar isso com investidores. Legal. Por isso que a expansão de conexões que eu busco fazer, ela anda em conjunto. Eu, sinceramente, adoro pessoas, apesar de ser o lado mais complicado de um negócio, também é o lado mais favorável e que resolve um negócio. Então, eu amo me conectar com pessoas, amo fazer contatos, ou seja, a gente se conheceu há pouco tempo, está aqui, parece que a gente conhece há tempão, né? E o caminho que eu venho buscando é exatamente agregar pessoas que possam fazer uma soma para a gente acelerar esse processo da Basca em outros estados. Legal. Né? E ganhar esse Brasil o Brasilzão que a gente tem. E aí eu quero até te perguntar, de tudo que a gente tem falado sobre o poder da gente alimentar e sonhar, qual é o sonho da Basca? O que vocês esperam sobre a marca e o que vocês planejam nos próximos anos? O grande sonho para a Basca, de fato, é ela ser conhecida, está posicionada como a melhor moda resort e a melhor moda balneário do Brasil, que ela venha a ser agregada a um grande grupo de varejo do segmento de moda. Vocês acham, Felipe, você não quer crescer só? Eu digo, é bom, mas se eu acoplar essa marca em um ecossistema robusto, eu vou estar muito contente também. Sim. Exato. Porque eu acredito que o propósito que ela tem é muito maior do que eu sou. E eu vou só contar um detalhe. O porquê eu sei que essa marca tem que ir muito longe. Meu pai ia abrir uma loja de roupa aos 33 anos, ele faleceu. No dia da abertura da loja. Alguns anos depois, eu não sou muito bom de soma assim fácil, tinha 11 anos na época do meu pai, mas com os 33 anos foi que eu abri a Basca. Aos 33 anos eu abri a Basca. Com a mesma idade do seu pai? Quando seu pai... Foi. A Basca foi inaugurada no dia 13 de dezembro e meu pai fazia aniversário no dia 13 de fevereiro. Então tem um 13 aí no meio, que é um excelente 13, viu? agora que eu entendi. Eu não posso ir no momento. E o que acontece? Então, quando a gente pega, eu digo, não foi coincidência. Não foi. É uma sequência que teria que ser dada. Sim. Né? Isso é um legado, alguma história que você está trazendo ali. Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele está se orgulhando do homem incrível que você se tornou, desse empreendedor. Porque se a gente parar para pensar, minha família toda é nordestina
E eu fico pensando que mudou a minha história e, consequentemente, os meus filhos que nem nasceram. Foi a escolha da minha mãe de empreender. E como é importante a gente ver que empreendedorismo salva gerações de famílias. E a tua escolha de empreender através da Basca está mudando uma série de famílias, inclusive a tua. Exato. E é tão lindo ver isso. O quanto o poder... Hoje de manhã a gente estava falando sobre os valores da Agnos e pensando quem nós somos. E a gente estava colocando lá uma empresa que gera oportunidades. Porque... o mercado de trabalho, normalmente, ele não dá chance para quem não vem preparado, ele não para poder ensinar. Então, como a gente pode fazer através de um CNPJ para mudar um CPF? E é isso que eu tenho certeza que a Basca tem feito sobre a vida dos seus colaboradores, do seu time e também da sua, né? Você honrando esse legado do seu pai. Uma outra coisa que eu quero deixar que é fundamental, que seja você em uma empresa privada de alguém ou empreendendo, que você tem que saber o teu porquê e o teu porquê. É isso. O meu porquê é como eu falei, eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para as pessoas conseguir fazer a diferença na vida delas, o mínimo que seja. Então, se eu passei por aqui hoje, eu estou falando algo, se alguém escutou e se sentiu mudado ou abriu a mente dela, ou aquela palavrinha, ou aquela frase, ou aquele insight, deu uma direção interessante para ela, ou deu algum estalo, esse meu porquê ele está sendo cumprido. O meu porquê é fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja com um sorriso. Legal. Esse é o meu porquê. E o meu porquê, eu não estou dizendo o porquê em Basca, mas o Felipe, pessoa física, que rege a Basca. E o meu porquê é pela minha avó, minha mãe e minha mãe. Minha avó é um anjo que eu tenho na terra. Puxa, não dá para falar muito dela, não, senão eu vou chorar. E pela minha mulher, a Débora, junto com nossos cachorrinhos, que a gente tem a Petier também Brasil, que é uma marca de moda pet. E pelos filhos que a gente ainda vai ter. Então, tudo que eu faço, a energia vem exatamente disso. Esse é o meu porquê e esse é o meu porquê. Descubra qual é o seu porquê e o seu porquê, porque eu tenho certeza. Muitas vezes a gente vai se perguntar, eu faço isso por quê e por quem? Se a gente perguntar, 99% das pessoas não vão saber. Então, se você não sabe o porquê e por quem você faz, não tem para onde caminhar, vai ficar sentado ali na inércia. A vida uma pela bússola, vida. né? É o porquê e por quem acaba sendo uma bússola. Quando você for tomar alguma decisão, acontecer alguma coisa, você vai parar para olhar e falar assim... Isso, até foi a pregação ontem na nossa igreja, né? Isso me deixa mais próximo do meu chamado. Isso me deixa mais próximo de eu realizar o que eu tenho que realizar, o que eu fui chamado para realizar? Não. Então, eu não vou seguir esse caminho. Vou continuar no caminho que vai me deixar mais próximo daquilo que eu fui chamado para fazer. Porque todos nós somos chamados para algo. E aquilo que, né? Se você não tem sonho, você está morto. Porque você foi chamado para algo. Você tem um porquê nessa terra. Você está aqui por algum motivo. E pensar, por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Eu tenho certeza que ele daria tudo para estar vivo. E pensar que a gente está vivo e tem muita gente que já está morta por dentro, porque não sonha, não planeja. Então, o poder da gente entender que a nossa vida ela deixa um legado. A gente marca essa terra através das nossas ações. E, sem sombra de dúvidas, não tem por que viver se não for por um motivo, se não for por um porquê e um porquê. Exato. Então, isso é muito forte. Se vocês puderem ler um livro chamado Em Busca de Sentido, foi escrito por Viktor Frankl, um psiquiatra que foi preso na época do nazismo no campo de concentração. E ele fez um dos maiores estudos de casos exatamente naquela oportunidade horrível que teve. Que era exatamente... Ele entendeu o que mantinha as pessoas firmes. E sempre que essa pessoa tinha um porquê e um porquê, ela seguia ali, independente do cenário assim horrível que eles estavam vivendo. Mesmo sendo muito horrendo aquilo tudo ali, tinha alguém que queria apenas encontrar de novo o filho. Então era o fio de esperança. E ele relata que algumas pessoas, quando sabiam da notícia que o filho não estava, a esposa não estava mais, dava fim. A última linha de esperança era cortada e aquela pessoa não tinha mais força. E aí ele tem uma frase dele muito famosa,
que fala: quem sabe o porquê aguenta qualquer como. Quase qualquer como. E aí eu até brinco, eu peço licença a ele e digo: quem sabe o porquê e o porquê, aí sim, aguenta qualquer como. Muito forte. Caraca, que irado. Nossa, muito legal. Já anotei o nome. Em busca de um sentido? Em busca de sentido. Em busca de sentido. É. Tá. Perfeito. Muito, meu amigo, já estamos aqui a 1h10. Passou rápido, viu? Passa muito rápido, né? Meu papo delicioso, né? E tem como o pessoal que hoje mora em São Paulo, Rio de Janeiro, consegue consumir o produto da Basca comprando pela internet? Como é que é? Fala aí, pessoal. Com Ainda certeza. tem um cupomzinho que eu fiquei sabendo. Acessa lá, Basca Brasil, Basca com K, bascabrasil.com.br, né? O cupom vai ser Agnus15, você vai ter 15% de desconto. Aí Eu já vou sim. usar, já vou usar. Coisa boa. A gente vai lá, eles vão colocar lá as informações. E pode acessar também Petier Brasil, né? petierbrasil.com.br. Você que é amante do mundo pet, também pode acessar lá. Eu vou colocar também o cupomzinho. Que isso. Vou colocar tudo aqui na descrição, Tá. pessoal. Aí o da Petier a gente bota Agnus10. Tá. Tá joia? Um vai ser de 15, outro vai ser de 10. Ó, mas eu só quero te dizer que você tá sendo um bobo de não ir lá comprar, porque a marca é maravilhosa. Nesse final de semana, o Felipe falou muito sobre a Petier, todo o sentido da marca. Eles empreendem também no mundo pet, ele e a Débora, e é maravilhoso a gente conseguir ver essa multifaceta, né? O Felipe da moda, o Felipe do pet, e a importância de você estar se expondo para esses lugares, se jogando, porque não tem porquê seguir a vida se não for para cumprir o nosso chamado nas propostas Na próxima eu como trago marca. Débora aqui, que ela é uma amante do mundo pet. Você precisa ver ela falando, ela... Sério? o olho dela brilha, ela... Oh, coisa boa. Já assim, temos que marcar o próximo. Não tenha já tem dúvida. vários casais, assim, que primeiro vem um homem, daqui a pouco a gente já fica já marcando pra ver o casal. Esposa, é e verdade. ela atualmente, assim, ela é dentista, faz implantes, sendo que a veia empreendedora também está aflorando nela. Que legal. A gente vai trazer aqui, se Deus quiser, em breve a Vai gente tá de sim. volta. Vai estar sim, vai estar aí em São Nossa, Paulo. incrível. Meu amigo, quero agradecer muito. Na verdade, antes até Eu ia te falar isso. de finalizar, tem algo que eu peguei do Joel, que eu sempre gosto de trazer. Imagina que hoje esteja o mundo inteiro te assistindo, cada um recebendo a sua mensagem no seu respectivo idioma. E eu queria que você deixasse uma frase, um texto, uma palavra, não sei, o que queimar no seu coração, para que essa pessoa possa receber na casa dela e ela possa transformar a vida dela através disso. Tem uma mensagem que eu carrego na minha garrafa, que fica ao lado do meu computador toda vez que eu tomando água, na minha bio no Instagram. Ela é muito simples, mas ela resolveria qualquer problema do mundo. Seja justo e grato. Uau. Nossa, forte, hein? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar aqui nesse episódio. Foi um prazer conhecer sua história mais a fundo, para onde vocês estão indo e principalmente o que fez você chegar até aqui. Queremos agradecer você também, nosso querido telespectador. É uma honra ter você até o final desse episódio, porque nada mais é do que aqui o fruto do nosso suor aqui nesse podcast. É tão legal ouvir essas histórias e você falou que você é um amante das pessoas e eu também sou. Amo ouvir histórias, amo as pessoas porque... Meu Deus, o que tem mais de valioso na Terra senão essas trocas? Exato. E a gente tem esse poder de estar aqui na Terra, então quero te convidar aí a ouvir esse podcast e tentar mudar o curso da sua vida. Se você está aí morto, parado, começa Sem a sonhar. Exato. A gente precisa sonhar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque sem certeza que tem alguém que queira saber sobre isso. E também seguir e se inscrever aqui no nosso canal. É um prazer estar com você aqui no Pode Segurar. Toda semana a gente tem episódios novos aqui, então é importante você se inscrever para que você possa receber esses episódios. E assim, eu amo essa conexão, amo essa troca, porque eu aprendo demais. E muito obrigado por compartilhar com a gente, muito obrigado por falar um pouco da sua história. Tamo junto. E já vamos marcar o próximo com a Débora aí para falar sobre o Mundo mercado Pet! Aí é pressão. É muito A gente bom. tem um cachorro chamado Pix, o nome dele. O nosso furacão. Pixinho, nosso furacãozinho. Gente, muito obrigada, Fê. Muito obrigada mais Eu uma que vez agradeço. pelo aceitar o nosso convite, viu? Sucesso demais para vocês, muita prosperidade. Amém. Amém. E que Deus esteja à frente da gente sempre. Amém. Vamos que Obrigado. vamos. Valeu.